sai não, Vitor. Estão te vendo. Conversa. Você está chegando lá. Oi, pessoal, boa noite. Você vai ter que botar bastante força. Estou aqui aguardando, né, das 7h30, um sinal de vocês para que a gente possa começar. Já estou conectada, só aguardando o sinal de vocês. Eu não sei se 7h30 eu começo, que no meu relógio está quase na hora. Já vi algumas pessoas aparecendo, não dá para enxergar o rosto, quem é, não dá para identificar pelo celular, porque fica assim a imagem pequena. Muito bom estar de novo aqui com vocês, mas confesso que ainda prefiro o velho modo de estarmos lá. Para quem está falando, né? Boa noite, Emil, boa noite, Bernadette, estou vendo já as pessoas se comunicarem. E estou sentindo saudade de estar aí mais perto de vocês. Temos que nos contentar por enquanto. Ô, Maria Alice, querida, boa noite. Nós temos que nos contentar por enquanto com essas reuniões virtuais, mas confesso que sinto muita falta. Para quem está falando, é muito importante perceber o retorno, as reações das pessoas, e nesse estilo não dá para a gente sentir a vibração de quem está nos ouvindo, né? Mas isso faz parte até do tema que a gente vai trabalhar na noite de hoje. Boa noite, Emily. Estou vendo que você chegou também. Que bom. Boa noite, Luciana. Ai, que saudade de todos vocês. Mas já estou feliz de estar aqui interagindo com vocês. Isso é bom demais, né? Bom, acho que podemos começar, porque estamos aqui no nosso horário, tá? E o nosso tempo tem que ser muito bem aproveitado, né? Então, assim, eu rogo a Jesus que nos abençoe. Agradeço o carinho desses irmãos queridos, dessa casa tão querida, que me lembra sempre uma pessoa admirável, com quem eu convivi muito nos primeiros anos que cheguei aqui a Cuiabá e que sempre foi muito carinhosa comigo. Estou me referindo à dona Vitória Mansur, que já nos deixou, já está feliz lá no plano espiritual, certamente colhendo, né, os frutos do seu trabalho, dos anos que dedicou à escola kardeciana, a tantas crianças. Então, uma criatura benemérita, memorável lá no Centro Espírita de Cuiabá, e depois ela estava aí com vocês no início dessa casa, e eu tenho certeza que ela está aqui, sempre participando, nos protegendo, e pedimos a ela e os demais benfeitores dessa instituição que nos abençoem, que nos envolvam e que eles possam também, sob as bênçãos de Jesus, meus irmãos, estarem, né, em nossas casas, nos visitarem, na casa de cada um de nós. Porque se existe uma coisa, Jesus amado, que está nos fazendo muita falta, é o aconchego do passe. É sentir as vibrações que recebemos sempre ao chegar à casa espírita. Mas, com as nossas mentes unidas nesse momento de preparação para o estudo da noite, à guisa de oração,
nós queremos agradecer a essa espiritualidade amiga que, com certeza, está participando e enviando as melhores vibrações para cada uma dessas pessoas que está aqui aparecendo, que está nesse círculo de orações e de pensamentos positivos. Jesus nos abençoe e nos proteja. Então, com autorização da direção dessa casa, com a direção material e com a direção espiritual, nós possamos começar o nosso estudo da noite de hoje. Pois é, meus irmãos, certo dia, 2 amigos espíritas, ao saírem da reunião do centro que eles frequentavam, estavam discutindo a questão que havia sido tratada na palestra a que eles haviam acabado de assistir, que era a questão da transição planetária, que, aliás, é o nosso assunto de hoje, não é? Vivendo a transição planetária. E lá no centro, o palestrante daquela noite havia explicado todo esse processo, esse momento pelo qual o planeta Terra passa, falando, né, da lei de evolução, de como os planetas, da mesma forma que os indivíduos, eles também evoluem através dos tempos. E que, no início, após a sua formação, eles, quando começam a receber espíritos encarnados, eles são mundos primitivos, porque vão receber espíritos nas suas primeiras encarnações. Com o tempo, à medida que esses espíritos forem evoluindo, esse planeta vai para um estágio mais adiantado, se transformando num mundo de provas e expiações. Ou seja, um mundo que já desenvolveu bastante conhecimentos, mas que ainda tem muito forte a presença do mal. É morada não mais de espíritos primitivos, como era antes, vai passar a ser morada de espíritos imperfeitos com predominância do mal. E aí, à medida que o tempo vai passando, este mundo, ele continua evoluindo e passa para o estágio de mundo de regeneração, ainda morada de espíritos imperfeitos, mas já com senso moral elevado, e no mundo de regeneração o bem predomina sobre o mal. E a escalada evolutiva continua porque, depois de mundo de regeneração, esse mesmo mundo que há milhões de anos atrás foi criado, que durante muitos milênios foi um mundo primitivo, vai para outra categoria evolutiva. Ele vai se transformar num mundo feliz. No mundo feliz só existe o bem. Só encarnam, só estão nesses mundos felizes espíritos já de uma certa evolução, espíritos bons. E no último degrau estarão os mundos celestes ou divinos. E que fique claro, e isso o palestrante, né, daquela noite havia também explicado, que essas categorias elas são bem amplas. Então, entre mundos primitivos, existem aqueles que são muito, muito primitivos, outros que são intermediários, outros que já estão numa fase de transição. Da mesma forma que a Terra é mundo de provas e expiações há milênios. Mas nesse período todo em que ela está situada como mundo de provas e expiações, ela já foi evoluindo, né? Então, voltando lá aos nossos 2 amigos espíritas, um deles já era mais antigo na doutrina, o outro era bem novato.
E aí esse novato estava questionando o seu colega mais experiente. E ele dizia, olha, gostei muito da palestra, mas eu não entendo certas coisas, eu não consigo concordar. Porque lá o palestrante falou que a Terra já vai passar por um estágio mais evolutivo, esse tal mundo de regeneração. Mas, gente, eu não posso acreditar. Porque, veja, olha só a maldade que existe aqui no nosso mundo. Basta você de manhã ligar o jornal, desculpem, ligar a rádio para assistir as notícias ou abrir um jornal. De noite chega em casa, você liga a televisão para assistir o noticiário e é só barbaridade, é só crimes, violência, greve, guerras, greves, corrupção, tumultos e maldades em toda parte. Não, olha, eu não consigo acreditar que nós estamos numa fase de transição e que a Terra vai se transformar num mundo onde o bem vai predominar. E aí o colega argumentava, não, você está enganado, olha ao nosso lado, quanta coisa melhorou. Ele falou, de fato, em termos materiais, o desenvolvimento da tecnologia, da ciência é assombroso. Concordo plenamente, sobretudo nas últimas décadas do século XX para cá, né? Estamos agora no início do século XXI, somos surpreendidos a cada dia pelos avanços em todas as áreas do conhecimento humano. Mas em termos de comportamento, eu não estou vendo evolução nenhuma. E o colega ainda argumentava, não, veja, faz pouco tempo, não faz nem 200 anos, nós ainda tínhamos escravidão aqui no Brasil. Era uma barbaridade. Observa, nos últimos, né, no século XX e agora século XXI, quantas organizações foram criadas em prol da paz, em prol da defesa dos direitos humanos, quantas instituições beneficentes, quanto a nossa legislação evoluiu para proteger os idosos, as crianças, as mulheres. Houve muita melhora, sim. Houve muito avanço. Antigamente, por exemplo, um homem não podia sair à rua sem estar armado. Era perigoso. Hoje, existe violência, existem assaltos, sim, mas não era como antigamente. Século XIX, início do século XX, uma mulher não poderia sair sozinha à rua. Ela corria risco de ser atacada, de ser violentada, de sofrer todo tipo de violência. Olha, e ele foi citando vários exemplos em que ele observava avanços na área dos relacionamentos humanos, na área do direito, na área, enfim, das relações sociais. Mas o amigo não se convencia de jeito nenhum. Bom, aí cada um chegou à sua casa, a conversa foi interrompida. No dia seguinte, eles se encontraram no trabalho. Eles trabalhavam num banco, eram caixas num banco, tá? E aí, nesse dia, se cumprimentaram ali nos intervalos, mas não deram prosseguimento àquela conversa, porque estava cada um atarefado com as suas responsabilidades ali no banco, que é um trabalho muito corrido. Pois nesse dia aconteceu algo muito desagradável, muito triste mesmo, com um jovem, o tal que era novato na doutrina espírita. Ao final do dia, como era sua obrigação, ele foi fechar o caixa, né? Foi conferir tudo, fazer aquele balanço do dia, deixar tudo ajeitadinho. E nesse momento, ele se deu conta que estava faltando uma soma imensa. Aí ele recontou, fez tudo de novo, e ele não conseguia entender onde havia parado aquele dinheiro, o que tinha acontecido. Ele falou, eu dei dinheiro errado, eu não sei o que eu fiz. E chegou uma hora que ele, depois de fazer e refazer as suas contas, ele teve que ir embora, o banco tinha que fechar. E minha gente, aquela noite ele não dormiu.
ele não conseguiu pregar o olho de tão desesperado. Puxa, ele ganhava pouco, não é? Era caixa de banco, o salário não é lá essas coisas. E banco é muito rigoroso, ao que me consta, não é? Nessa questão de dinheiro, eles têm que ser. E ele falou, bom, além de eu ter que devolver ao banco esse dinheiro, eu vou ter que prestar, amanhã eu vou ter que prestar contas para o gerente. Eu corro o risco de ser demitido. Eles podem não relevar, porque a falha foi minha. Ele estava em pânico, nervoso, né? Olha, ele não tinha sossego. Mas foi trabalhar e já pronto para ter uma entrevista com o gerente e revelar o desfalque que havia acontecido ali com o dinheiro que era da sua responsabilidade. Pois bem, gente, na hora que abriu o banco, a primeira pessoa que entrou, o primeiro cliente, foi uma senhora bem idosa, bem simpática, cabecinha branca, branca, branca. E ela ficou procurando, olhando os caixas, e aí se dirigiu diretamente ao guichê desse nosso amigo. Aí quando ela chegou lá, ela disse, olha, meu filho, eu vim aqui, o seguinte, que estou aqui esperando o banco abrir, porque eu estava muito preocupada. É porque ontem eu vim aqui pegar minha pensão, minha aposentadoria, e o senhor, quando eu cheguei em casa e eu fui contar o dinheiro, o senhor me deu um dinheirão, muito mais do que eu havia solicitado para retirar. Esse dinheiro não é meu, eu vim aqui para devolver. Minha gente, vocês podem imaginar o alívio que aquele pobre coitado sentiu. Mas ele ficou tão feliz. Ele queria sair ali de trás do balcão, dar um beijo naquela senhora, ajoelhar, agradecer. Mas aí o que ele fez? Ele chamou o colega que estava alguns guichês depois, fulano, fulano. E aí, aos gritos e muito feliz, ele apontava para a senhora e dizia assim, olha, é de regeneração, é de regeneração. E ria feliz, né? Ele tinha tido ali, então, o exemplo do que o seu colega tinha falado com ele na noite anterior, porque o colega insistia, não, o mundo está melhorando, olha, já existe muita gente boa. Eu conheço pessoas boas, existem pessoas criminosas, malvadas, desonestas, existe, mas existe tanta gente boa que está procurando fazer o melhor, que é incapaz de prejudicar o outro. Essas pessoas, um amigo havia dito, né? Elas já estão num clima de mundo de regeneração. Elas já podem estar num mundo de regeneração. E ele falou, não, não, e ele não acreditava, não, isso não existe. Mas aí, naquele momento, ele teve o exemplo vivo de que existem muitas pessoas, sim, já que na Terra, que ainda é mundo de provas e expiações, mas já num clima, num estágio de mundo de regeneração. Eu conheço pessoas assim. Tenha certeza que vocês também. Gente, até se a gente parar para pensar, sem querer ser presunçosos, né? Não vamos ser presunçosos, mas pensa, não sei se eu, de minha parte, eu não sei se eu já estou pronta, prontíssima, não estou, para ser mundo de regeneração. Mas vejam bem, nós que estamos no movimento espírita, que estamos buscando a doutrina espírita, isso, de uma certa forma, já nos indica que nós queremos algo melhor, que nós temos aspirações, né, de estarmos perto, de vivenciarmos de uma forma mais prática, mais intensa, o Evangelho de Jesus. Nós estamos nessa caminhada, estamos nesse esforço. E na casa espírita, nós somos levados naturalmente a essa busca de autoaperfeiçoamento. E nós somos convidados o tempo todo à prática do bem.
a solidariedade. Nós escutamos isso na nossa casa, nós aprendemos, estudamos, né, as virtudes, a prática do bem. E a casa espírita nos oferece a oportunidade de praticarmos a caridade, que é o nosso lema. E o que é caridade? Na definição de Emmanuel, caridade é a fraternidade em ação. Penso, né, que nós, com esforço, mas nós já estamos buscando vivenciar esse clima de um mundo onde o bem vai imperar sobre o mal, né? Então, minha gente, essa é a questão. Até que ponto nós já avançamos, até que ponto nós já conseguimos superar as mazelas dos mundos de provas e expiações, e até onde nós já avançamos. E quando é que vai se instalar de vez a nova era? Gente, quando eu era assim, mocinha, aí já faz algum tempo, né? Eu ouvia no centro, né, que eu frequentava, os palestrantes falarem que sobre essa transição planetária já se falava, é claro, e anunciando essa nova era, o mundo de regeneração, e eles eram bem claros. Gente, isso aí está programado para o 3º milênio. Mas não quer dizer, como algumas pessoas pensam, que quando chegar 2001, né, que é o início do 3º milênio, nós já estaremos automaticamente no mundo de regeneração. Não, gente. Essas transformações são graduais. Não é da noite para o dia. Essa transformação já começou lá em 1857, com o advento do Espiritismo, cujo objetivo era ir nos preparando para chegarmos a implantar a nova era. Desde lá que já está sendo falado dessa transformação, né? E aí eles dizem assim, mas olha, vai demorar muito, isso vai ser lento, vai acontecer lá, né, meados do 3º milênio. Essa era assim, uma crença generalizada, uma interpretação que antigamente os espíritas faziam. E confesso a você, eu fui, né, aprendi isso ouvindo de várias pessoas repetindo isso, e confesso a vocês que foi com muita surpresa que eu li, né, uma entrevista que o Divaldo deu, e ele afirmava que Joana de Ângeles informava que, por volta de 2057, quando o Livro dos Espíritos completaria 200 anos, ou seja, não é exatamente, né, naquela data, mas por volta de 2057, apenas um marco, né? A Terra estaria muito diferente. Que quem estivesse encarnado nessa época aqui, ou nós, bom, eu já vou estar lá no plano espiritual, né? Que nós vamos nos surpreender com a melhoria do planeta Terra, com as transformações que acontecerão. E aí eu fiquei, uai, então a coisa está acontecendo num ritmo muito mais rápido de que não sou eu, né? E outros espíritas da minha geração estávamos esperando, porque era a interpretação, né? Era a forma como as pessoas estavam imaginando, calculando, prevendo essa chegada, essas mudanças. Mas, de fato, a programação da espiritualidade é outra. E nós estamos vendo que está acontecendo uma aceleração. E, de fato, como foi o título muito bem escolhido pela casa do nosso estudo de hoje, é Vivendo a Transição Planetária. Nós já estamos vivendo essa transição. Estamos no meio dela. E vamos ter muitas surpresas.
temos que estar preparados, meus amigos, para esse momento. E mais do que preparados, nós temos que estar atentos, olhos e ouvidos bem abertos, para compreendermos o que está acontecendo ao nosso redor e vermos de que maneira nós vamos colaborar nesse processo. Sim, porque nós somos espíritas. Não que o espírita seja um privilegiado melhor do que ninguém. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas temos que reconhecer que a doutrina nos traz essas informações que não são discutidos, esses assuntos não são ventilados em outras religiões, né? Sobretudo as religiões mais tradicionais. A Bíblia fala lá do fim do mundo. Mas o que é o fim do mundo para nós? Não é o fim do mundo, é o fim de um mundo, de um tipo de mundo. E isso sim vai acontecer conforme as profecias, em que vão ser separados o joio do trigo, né? Os bodes das ovelhas e toda aquela linguagem simbólica que Jesus e outros profetas empregaram para falar dessa implantação do reino de Deus na terra. E a coisa já está acontecendo. E nós estamos vendo os sinais disso, né? Na Gênese, no último capítulo da Gênese, há 2 itens que falam com toda clareza sobre esse processo. Quem não leu, eu recomendo que leia, e quem já leu há algum tempo, recomendo que releia, porque ele é tão rico, traz tantas informações, que se você leu há muito tempo, se foi alguns anos atrás que você leu essa passagem da Gênese, eu lhe garanto que você não prestou atenção em vários pontos, e em que agora você vai ler com outros olhos, porque isso que está falando lá, você está constatando o que está acontecendo agora. Então, nós vamos ter uma outra leitura desses 2 itens do último capítulo da Gênesis, que é Sinais dos Tempos e a Nova Geração. Ali Kardec compilou informações de espíritos diversos, fez um apanhado de tudo que ele coletou da espiritualidade sobre esses anúncios, né, da implantação da nova era, e colocou nesse último capítulo. É maravilhoso, é tão lindo, é tão impressionante, que nós temos que ler e reler com muita atenção. E até eu marquei aqui algumas coisas que me chamam muita atenção. Mas antes de comentar alguns itens importantíssimos que estão aqui nesses 2 itens, né, nesse capítulo, capítulo 18, meus irmãos, que infelizmente eu não vou poder falar de tudo que está aqui. Esses 2 itens são um pouco extensos, mas é uma leitura agradabilíssima e interessantíssima. Procurem reler, ou se não leram, ler, né? Antes de comentar alguns aspectos que estão aqui na Gênese, eu gostaria de comentar com vocês de um fato que eu tenho observado e avalio que todos estão também observando isso. Não sei se notaram, meus irmãos, que de uns tempos para cá, de 1 ano, 2 anos, então, até de alguns meses para cá, nem sei lhe dizer, as coisas se agudizaram. Percebo que alguns problemas ficaram assim, muito mais intensos. E isso acontece sempre numa espécie de prenúncio de algumas tempestades que precisam vir. São também sinais dessas reformas que têm que acontecer. Kardec, ele falava que ele compara essa mudança de ciclo da Terra como uma reforma que a gente faz na nossa casa, né?
Quem já fez obra em casa, ainda mais se você está dentro da casa, você não consegue sair da sua casa, você é obrigada a fazer obras, reformas na sua casa e continuar morando ali. Se você já passou por isso, você sabe muito bem que é algo assim terrível. É terrível, porque é sujeira, a casa não consegue ficar arrumada, é uma bagunça, porque aí derruba a parede aqui, sobe parede, mas ali troca a porta, a janela. Gente, é muito desagradável. Mas todo mundo adora fazer reforma em casa, porque depois, quando fica pronto, ai que delícia, uma casa arrumada, de pintura nova, com tudo consertado. Nossa, é bom demais morar numa casa bonita. Aliás, só um parênteses aqui. Uma vez uma amiga minha, que mora numa casa muito bonita, ela tem muito bom gosto, e aí ela perguntou ao Raul Teixeira se havia algum problema, porque ela tinha condições e ela gostava de ver a casa dela muito bem decorada. E sabe, tem uns espíritas que são assim meio, eu não sei o que é, confundem humildade com assim, eu não sei, como se humildade fosse mau gosto. Você, assim, um espírita não poderia se cercar de beleza, de móveis bonitos, de objetos, de enfeitar a sua casa, né? E que ela notava que havia assim, até uma certa censura de alguns companheiros espíritas pelo fato dela morar num lugar maravilhoso, muito bem decorado, muito bonito. Ele falou: minha filha, de jeito nenhum. Como você imagina que são as casas no plano espiritual, nos lugares felizes? Elas são belíssimas, porque os espíritos luminosos, espíritos bons, eles amam o belo, eles têm um senso estético apurado e eles gostam de se cercar de muita beleza. Agora, vai no umbral para ver como é que é. Tudo feio, tudo horroroso, né? E a gente observa, por exemplo, quem faz trabalho em periferia são pessoas, às vezes, em estados, de situações de muita miséria. Mas, de repente, você se depara com um barraco, uma casinha bem pobre. Mas ali, a dona da casa já é um espírito que adquiriu esse senso estético. Ela já tem uma sensibilidade que ela trouxe de outras experiências. Então, mesmo ali, naquela pobreza, ela enfeita o seu barraco, a sua casinha. Ela põe muitas plantas, ela é limpa, não é? Ela gosta da casa sempre limpinha, tudo brilhando. Ela faz assim, faz umas prateleiras lá, bem rústicas, mas ela faz uns forros com desenhos. Enfim, você vê umas coisas assim que já denotam a sensibilidade, o amor ao belo nesses espíritos. Então, gente, quando a gente termina uma reforma, põe coisas novas na nossa casa, não dá assim o bem-estar. Aí a gente esquece o pesadelo que foi a reforma. Então, eles que esse momento, gente, a Terra está em reforma. Então, está sendo necessário derrubar muitas paredes. São os muros dos preconceitos, os muros da intolerância, os muros que separam as pessoas, né? Tem que derrubar muita coisa, abrir portas e janelas para realidades superiores. Mas enquanto estiver na reforma, nós vamos ter que aguentar todo o desconforto que uma obra na nossa casa representa, tá bom? Então, no momento atual, ele está sendo bem complicado. Nós temos observado um aumento de suicídios e de tentativas de suicídios alarmante.
Eu falo isso pela casa onde eu atuo, Centro Espírita Cuiabá, porque a casa não está funcionando para o público, mas o atendimento fraterno continua, está sendo feito por telefone, por WhatsApp, por e-mail, né, das formas possíveis. E os trabalhadores da casa, e eu acredito que vocês também, trabalhadores aí do Joana d'Arc, estão vivenciando isso, pessoas que procuram os trabalhadores com problemas gravíssimos, mas muitos casos de depressão e tentativa de suicídio. Gente, isso sempre houve, a gente sabe. Mas eu não sei, parece que de repente a coisa aumentou. Tenho conversado com pessoas da área da saúde, pessoal do Corpo de Bombeiros que atende esses pedidos, e eles falam que de fato aumentou, tá? Casos de feminicídio, gente, aumentou. É claro, aí estão alegando que é por conta da pandemia, as pessoas ficam presas dentro de casa e a convivência, o casal ali, a família, muito tempo juntos em apartamentos pequenos, isso propicia, né, o surgimento de atritos. Tudo bem, mas na nossa casa nós temos sido assim procurados, e são muitos os pedidos de auxílio, casos de obsessão, do tipo de subjugação, que não são tão comuns. Mas, de repente, nós nos vimos assim, diante de um surto de obsessões pesadíssimas. Bom, eu estou falando da realidade só de uma casa, mas é um termômetro. Eu imagino que outros, eu converso com amigos de outras casas espíritas e eles também me têm relatado situações como essa, não é? A gente tem visto, meus irmãos, também no noticiário, como aliás era alegação do tal companheiro que não entendia essa história de um mundo de regeneração, mas o noticiário anda bem assustador. Para completar, nós estamos aí com uma pandemia de proporções planetárias e são muitos lares em luto. As pessoas estão com ansiedade, estão com medo, né? Difícil você encontrar uma família hoje que não tenha, né, assistido a desencarnação de um ente querido. Se não houve isso na sua família, mas no seu círculo mais próximo, com certeza. Com certeza. E isso mexe com o nosso emocional, não é? Temos convividos com companheiros que estão passando por dificuldades financeiras. É inevitável. Nós estamos num tempo de intermitência, como está lá no Livro dos Espíritos, né? E como nós somos ainda um mundo atrasado, nós não temos a previsão, não estamos preparados ainda e não temos o espírito de caridade suficiente para evitar que tantas pessoas estejam passando necessidade, tá? Mas isso vai passar. É só um clima momentâneo. Agora, o que Kardec nos alerta para que a gente possa entender o que é esse momento de transição? Muita gente, equivocadamente, acha que para que haja essa mudança, acontecerão grandes desastres naturais, tragédias assim. E aí os espíritos dizem que não. Aliás, Divaldo falou sobre isso numa entrevista na televisão recente, né? Esses problemas, assim, de tempestades, enchentes, não é? Terremotos, essas coisas sempre aconteceram, fazem parte, gente, de um mundo material que está sujeito a tudo isso. Esses fenômenos naturais, eles vão continuar acontecendo
como sempre aconteceram, tá? Mas não num nível como era nos tempos de Terra, planeta primitivo, em que havia verdadeiras revoluções no planeta, né, de gelo, né, geleiras e aquelas convulsões que surgia continente, desaparecia continente, cataclismos assim gigantescos. Isso era um momento que a Terra ainda estava, diz aqui a Gênesis, né, numa fase de acomodação, de construção do planeta. Essa fase já passou. Agora, a Terra é um mundo material e, como matéria, ela sofre um desgaste, que é consequência do tempo e também consequência do mau uso que o homem faz dos seus recursos naturais, né? O abuso dos recursos naturais, os prejuízos que o homem traz à natureza, aí é responsabilidade nossa. Mas, assim, não existe a programação de haver, assim, o povo, tem gente que está profetizando que vai desaparecer muito continentes e que vai acontecer isso, vai sumir isso, vai aparecer aquilo. Na Gênesis, a gente não lê isso. O que Kardec disse, olha o que eu achei, eu marquei aqui, porque eu achei, olha só, fantásticas. Olha só, os cataclismas gerais eram a consequência do estado de formação da Terra. Isso não vai acontecer mais. Hoje, não são as entranhas do globo que se agitam, são as entranhas da humanidade. Isso sim vai acontecer. Uma verdadeira revolução, e isso já está acontecendo. O que é esse cataclisma nas entranhas da humanidade? É mexer com os nossos valores. Olha, gente, vai estourar vulcão aí para todo lado. Mas nós vamos ter que aguentar, nós vamos ter que criar um novo mundo, uma nova mentalidade. As mudanças agora têm que ser morais. E aí, o que está acontecendo? Só vai continuar aqui, vai reencarnar aqui, aquelas pessoas que já têm uma base moral, já têm assim uma compreensão do evangelho, uma intenção real, firme, se já não estão assim, mais ou menos evoluídos, mas elas têm que estar prontas para se adaptarem a esse mundo de regeneração. E agora, como ainda a Terra não atingiu essa fase de regeneração, estão vivendo aqui, aliás, pessoas que já estão, como aquela senhora que devolveu o dinheiro, né? Essa já está num clima de regeneração. Muitas pessoas já são assim, gente. Já tem uma moral que se coaduna com os novos tempos. Mas nós estamos, paralelamente, convivendo com uma escória moral, com gente cruel, egoísta, orgulhosa, cheia ainda de problemas gravíssimos. Por isso que as pessoas dizem, não vai ter muita regeneração, parece que a humanidade está piorando. Não, minha gente, não está piorando. É que como são os últimos momentos que a Terra está vivendo ainda como mundo de expiação e provas, Deus e Jesus, que é o governador do nosso planeta, por excesso de misericórdia, estão permitindo, estão promovendo a reencarnação desses espíritos rebeldes, alguns dos quais, gente, estão nas regiões umbralinas há séculos, comandando essas hordas de espíritos obsessores, espíritos criminosos e maléficos, e se recusando a reencarnar. E agora eles estão tendo esta última oportunidade. Estão tendo as últimas oportunidades. Por quê? Para ver se, no contato com pessoas boas, eles se emendam e adquirem condições de, nas próximas encarnações, virem para cá, que vai ser um lugar muito bom. É a última chance que esses espíritos estão tendo.
Outros que não são nem tão rebeldes assim, eles estão nascendo com problemas gravíssimos, porque eles têm débitos antigos e faz tempo, sabe? Eles estão enrolando, adiando a dívida. Sabe aquela história? Vai rolando a dívida, sabe? Não é tão ruim quanto a dívida de cartão de crédito, mas dívida que a gente vai adiando, vocês sabem que vai complicando. E há pessoas que estão há séculos adiando os pagamentos que eles têm, né? Eles têm que se reequilibrar perante as leis de Deus, eles têm que consertar as bobagens que fizeram lá para trás. Aí agora, eles não têm mais muito tempo. Então, desesperados, eles estão pedindo para vir com problemas sérios, para quitar de vez, ficarem, né, zerados, prontos para na próxima estarem liberados e reencarnarem aqui em condições muito boas. Então, nós temos observado um aumento impressionante de crianças com todo tipo de deficiência. Com deficiências até desconhecidas. Algumas são assim raras. E olha, eu comecei a observar isso, como eu passei a viver essa experiência na minha família, de receber espíritos assim. Aí, naturalmente, a gente passa a conhecer outros pais, a frequentar clínicas, né, de psicólogos, terapeutas disso, fonoaudiólogo, terapeuta daquilo. E aí, nessas andanças, né, minhas filhas que estão vivendo esse problema, nós começamos a tomar conhecimento, a viver num outro universo e conhecer outros pais, outras crianças. E eu me assustei. Confesso a vocês que eu me assustei. Eu falei, gente, eu não sabia que havia tantas crianças com esse tipo de problema. Existem, por exemplo, estatísticas assustadoras com relação ao autismo. Outro dia esteve aqui em Cuiabá a diretora de Estudo e Doutrina da FEB, veio dar um curso, ela fez uma palestra lá no nosso centro, e ela é pesquisadora, ela é educadora, ela é pesquisadora dessa área do autismo. Então ela disse que na década de 90 aumentou, não me lembro, mas um percentual absurdo de crianças autistas. E ela disse que agora, nesse novo milênio, o aumento vai ser muito maior. Eu até conversei com ela, depois eu ouvi uma fala do Divaldo sobre essa questão, porque eu primeiro imaginei assim, bom, antes esses casos não eram nem diagnosticados. E agora também, como eu estou vivendo essa realidade, eu estou com a impressão que o número aumentou, mas não, a gente aqui, você não está perto desse problema, você não imagina que ele é tão comum. Mas não é verdade. Divaldo disse que, de fato, e essa palestrante, a Marta, como é o nome dela agora? Maria Marta, parece. Meu Deus, é uma pessoa super conhecida. Me desculpem, mas agora me escapou o nome dela. E ela disse que não, eu conversei com ela, ela disse que não. De fato, aumentou muito o número de espíritos que estão reencarnando com esse tipo de dificuldade. Então, veja, são situações, são sinais que a gente vai vendo desses atrasadinhos que atrasaram, né, as suas contas e agora tem que correr para poderem merecer uma próxima reencarnação num mundo de regeneração, tá? Então, meus irmãos, paralelamente, nós estamos assistindo a dois fenômenos. De um lado, muitos espíritos em situação de necessidade, com karmas mais pesados, que precisam se liberar para poder reencarnar, né, quando a Terra for definitivamente um mundo de regeneração. Mas, por outro lado, e isso a gente tem tido muita informação, estão reencarnando também milhares de espíritos mais evoluídos em todas as áreas do conhecimento para darem
impulso para nos ajudarem. Inclusive, é bastante conhecida o livro que Divaldo escreveu em parceria com uma psicóloga lá dos Estados Unidos, e da palestra que ele fez. Essa palestra já rodou o mundo, falando das crianças índigo, das crianças cristal, que são crianças que vieram de um mundo mais adiantado da constelação de Alcione e que estão aqui para ajudar, acelerar, né, o adiantamento do nosso planeta, como quando a Terra ainda era um mundo primitivo, Jesus trouxe os capelinos para ajudarem na evolução da Terra, para que a gente entrasse na fase de mundo de provas e expiação, né? Foi o início da nossa história, acabando a pré-história. E aí, gente, nós estamos convivendo. Em 1959, só para dar um exemplo para vocês, porque além desses, vamos falar extraterrenos, porque eles são extraterrenos, são espíritos que estavam evoluindo num outro sistema e que agora estão aqui conosco, né? Também muitos espíritos que fizeram sua evolução aqui na Terra estão voltando porque eles têm uma bagagem considerável e eles querem ajudar. Em 1959, o espírito Frédéric Chopin, né, o grande compositor russo, ele deu uma comunicação pela médium Ivone Pereira, dizendo que no ano de 2000 ele ia reencarnar. E era um grupo de 100 artistas. Era um artista da área da música, das artes plásticas, né, da literatura, de todas as artes. Era um grupo de uns 100. E eles iriam reencarnar, estavam sob a coordenação do Victor Hugo, o grande escritor francês, espírita, né, desde aquele tempo, porque eles vinham para dar assim um alento às nossas artes, um toque de espiritualidade às artes, né? E da mesma forma, esses espíritos de Alcione, eles estão divididos, segundo Divaldo, em 4 grupos que vão atuar em áreas. Então, por exemplo, tem um da área da arquitetura e da engenharia. Eles vão trazer ideias revolucionárias para essa área da arquitetura e da engenharia, com propostas perfeitamente sustentáveis, né? Sem violentar o meio ambiente. Vem um outro grupo que vai revolucionar o direito, espíritos de uma integridade, de uma coragem. Alguns já estão até aí, gente, porque isso começou a partir de 1978, segundo Divaldo. 70, final da década de 70. Então, muitos já estão aí na faixa de 40 anos e fazendo coisas aí maravilhosas. Na área do direito viria um grupo grande, na área da mediunidade viria um grupo, na área da educação, não sei se na área das... Não, parece que na área das artes também. Me parece que eram 4. Gente, faz tanto tempo que eu assisti essa palestra, estou precisando assistir de novo. Mas era assim, para eles darem um novo alento, um impulso, e um impulso com toque de espiritualidade, né? Então, comecem a observar. Às vezes você está na sua casa com uma dessas crianças que já foi um grande músico, um grande pensador, um grande mestre aqui da Terra e que está voltando, ou um ser que veio lá de Alcione, mas ele precisa de ajuda. Eles não são espíritos perfeitos, são espíritos mais preparados, mas eles também precisam de evangelho, né? De educação, de limite, de muito amor. Eles vão esquecer. Então, eles precisam de família firme para que eles cumpram a missão que eles vieram cumprir aqui, tá certo? E também esse outro grupo, aqueles dos problemáticos, que também estão nas nossas casas, mas eles têm jeito. A expectativa de Jesus é que eles, nessa encarnação, eles deem uma guinada, né? Porque são espíritos rebeldes, muito inteligentes também, e que agora estão com limitações para segurarem um pouco seus ímpetos. Esses espíritos também precisam de firmeza, de amor, de muita evangelização.
Então, nós, avós e pais espíritas, temos muito a fazer. Estejamos atentos às crianças que estão chegando, porque eles vieram para transformar esse mundo que nós estamos vivendo. Então, minha gente, esse é um momento assim, de muita confiança, de muita esperança. Eu gostaria de recomendar a quem está assistindo e que tenha interesse nesse assunto, se não leu ainda, procurem ler, gente. Esse último livro do Divaldo é No Rumo do Mundo de Regeneração. Ele é muito interessante. Porque ele conta aqui, é Manuel Filomeno de Mirandas, que editou o livro. E o Manuel, né, Filomeno de Miranda, ele foi convidado para fazer parte de uma equipe muito grande, né? São pequenas equipes, mas formando uma equipe gigantesca. Isso aqui no Brasil, mas no mundo inteiro estão sendo formadas essas equipes para nos ajudar nessa fase. No momento, especificamente, eles estão trabalhando para ajudar na questão da Covid, né? Estão ajudando os profissionais da área de saúde, estão ajudando os doentes, fazendo orações, utilizando de recursos para confortar, para receber aqueles que estão programados mesmo para desencarnar e para magneticamente fortalecer aqueles que ainda precisam estar aqui, viver mais uns anos aqui na Terra. Então, assim, ele conta vários casos, várias situações, é de uma atualidade, é bom de ler porque é o que nós estamos vivendo agora, nós estamos assistindo. Então, quem tiver oportunidade, gente, leia esse livro, é muito rico, tá? Vale mesmo a pena. Então, minha gente, nosso tempo, né, já está se esgotando. Esse tema, ele é muito rico, mas esse é um momento de muita esperança. Tá? Essa pandemia veio, e ela veio na época certa. Não é como uma dessas tragédias que as pessoas estão anunciando. É sim um grande evento, porque ele vai facilitar a emigração desses espíritos que precisam desencarnar. Se não fosse a pandemia, eles iam desencarnar de qualquer forma. Mas da forma como esse problema está acontecendo, ele é grave, porque ele tem proporções muito, muito grandes. Mas vai nos trazer muitos aprendizados. Diz aqui o Filomeno de Mirandas que a Terra não vai ser a mesma depois dessa Covid. Eu ainda fico me perguntando, o que será que nós vamos aprender? O que nós estamos precisando aprender tanto com essa pandemia, né? Mas os espíritos estão nos alertando. Nós vamos aprender alguma coisa. A hora que nós sairmos dessa, o mundo vai estar diferente. Nós temos que aprender a lição que essa pandemia veio nos dar, né? E, sobretudo, a lição da solidariedade. Que isso é uma pandemia como essa, ela facilita o tal do cataclisma na humanidade, que não é no corpo, não. Está matando os corpos, mas ela tem o foco de um problema como esse, é a nossa alma, é mexer com os nossos brios, com os nossos sentimentos, com a nossa dor, com os nossos medos, as nossas incertezas. Mas quem é cristão não tem medo de nada. E ao ler esse livro, quando a gente percebe a movimentação de Ismael, que coordena esse trabalho aqui no Brasil, dirigente espiritual do nosso país, né, junto com o Dr. Bezerra, Eurípides Barçanufo e tantos espíritos bons, atendendo nos hospitais, socorrendo nas nossas famílias. Gente, é muito confortador a gente saber tudo isso. Então, vamos confiar, vamos ficar de olho nas nossas crianças, porque eles vão pegar essas transformações. Nós acho que ainda vamos assistir muita coisa, mas nossos netos vão viver, eu acredito,
num mundo bem melhor. Eu torço muito por isso, né? Pensa bem, nossos netos num mundo diferente, sem preconceito, sem refugiados, né? Palestinos e judeus convivendo harmoniosamente. Que coisa dolorosa, né, meus irmãos, está acontecendo lá. A gente tem amigos dos dois lados e fica assim com o coração apertado, vendo sofrimento. Eu tenho uma grande amiga minha de infância que mora lá, e o sofrimento dela, o que eles estão passando, né? Aí ontem passou na televisão uma mãe de família palestina e uma mãe de família judia, a aflição das duas, né? Mas isso vai passar. Se Deus quiser, nós vamos viver um mundo de regeneração. Enquanto isso, vamos aprender, como viver nessa fase de transição, né? Muito obrigada, meus irmãos, pelo carinho de vocês, pela paciência, né? E convido a todos para, assim, nós unirmos os nossos corações nesse momento, agradecer o trabalho das equipes espirituais. Nós sabemos que em toda parte eles estão trabalhando. Nós soubemos, Senhor Jesus, que aqui em Mato Grosso, as lideranças espíritas do nosso estado estão atuando diretamente nos hospitais, socorrendo as pessoas, acolhendo os desencarnados. Isso nos traz um conforto, um alívio muito grande. Abençoa, Jesus, esses pioneiros do espiritismo em Mato Grosso, que hoje estão trabalhando com muito amor, com muito afinco, incansavelmente, aqui no nosso estado, atendendo as famílias que estão enlutadas, confortando-as e atendendo os doentes, sobretudo nas UTIs, tentando minorar seus sofrimentos. Obrigada, Jesus, por ter compaixão de nós. E nós sabemos que Mato Grosso não é privilegiado. Em cada rincão desse país, em cada pedacinho do mundo, equipes de benfeitores estão atuando, carinhosamente socorrendo todos os que estão desencarnando e ajudando aqueles que estão a braços com muitas lutas e muitas dores. Muito obrigada, Jesus. Abençoa os nossos lares, que possamos receber as vibrações dos benfeitores do Centro Espírita Joana d'Arc. Que eles nos enviem suas vibrações para que nós tenhamos uma semana de muita paz, de muita luz, graças a Deus. Queridos irmãos, mais uma vez obrigada pelo convite. Fico assim feliz de participar com vocês desse trabalho. Muito obrigada. Um grande beijo, um grande abraço em todos vocês, né? Até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, fiquem com Deus.